Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estamos de volta mais uma vez nesta semana, como sempre, para apresentar subsídios às lições bíblicas da revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo, e fazendo aquela tradicional observação. As lições deste trimestre foram escritas pelo bispo Abner Ferreira, pastor da Igreja Mãe no Rio de Janeiro. Convém, inclusive, abrir aqui um parênteses, nós estamos no ano do centenário, celebrando o centenário das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, e o bispo Abner Ferreira é o pastor da Igreja Mãe em Madureira, no Rio de Janeiro, é o presidente da CONEMAD Rio de Janeiro e o segundo vice-presidente da CONAMAD Mundial. E aquelas observações que faço antes de entrar nos subsídios. Primeiro, agradecer. Você é parte deste projeto. Quando você assiste, quando você curte, quando você compartilha nos seus grupos, quando você compartilha com o seu comentário, são atos que não só estimulam este seu companheiro de jornada, mas são atos que ajudam o nosso conteúdo a ter uma presença mais substancial nesta plataforma. E, por óbvio, eu insisto àqueles que ainda não são inscritos para que sigam o exemplo que eu acabei de citar. Curtam, se inscrevam, comentem e compartilhem nos seus grupos. Quem sabe, com isso, chegaremos aí às fronteiras mais distantes do Brasil e do mundo, espalhando a mensagem da Palavra de Deus. Alguém poderá perguntar, mas se esse conteúdo chegar aos rincões mais distantes do mundo, como é que as pessoas vão entender? Hoje, nós temos recursos aí nas redes virtuais de tradução simultânea. As pessoas podem usar esses recursos e tudo quanto estamos aqui proferindo no nosso idioma português pode ser simultaneamente traduzido. Então, hoje não há fronteiras para a proclamação da palavra de Deus. Feitas essas observações preliminares, vamos já entrar na lição de número 9. Tem por título A Prudência, uma virtude que guarda a vida. Os textos de referência, como estão aqui anotados no comentário, são Provérbios capítulo 1, versos 4 e 5, Provérbios 7, versos 2, 3 e 4, e Provérbios 8, versos 5 e 12, e na lição de hoje ficaremos limitados aos textos que estão no comentário, numa exposição sucinta, baseada nos textos já anotados no comentário. Quando falamos de prudência, poderíamos pensar nas palavras antônimas antes de pensar em prudência. Precipitação, antecipação,
agir sem pensar, tomar decisões antes do tempo, simplesmente não ter a capacidade de ser flexível para mudar de opinião se a sua opinião estiver errada. Eu poderia citar aqui muitos exemplos de vocábulos antônimos, ou seja, opostos, como também expressões opostas ao sentido de prudência. O tema é a prudência, uma virtude que guarda a vida. Se você quer entender o sentido dessa expressão guardar, que é o título da lição, você pode mudá-la por preservar. Uma virtude que preserva a vida. Então, como eixo central da lição, a prudência é a capacidade de discernir corretamente, avaliar as consequências e agir com sabedoria. E é exatamente por isso que a prudência funciona como uma proteção para a vida. Primeiro, a prudência nos ensina a discernir. É o verso 4 do capítulo 1 de Provérbios. Para dar ao simples prudência. Essa expressão simples, que aqui aparece, ela traz uma conotação diferente daquela conotação de uma pessoa desprovida de interesses, de uma pessoa despojada de egoísmo ou outros sentimentos parecidos. Mas a ideia de simples aqui é a ideia de ingenuidade. Para dar ao simples. Ingenuidade. E às vezes, deixe-me confessar, e se você puder, confesse aí do outro lado. Às vezes somos ingênuos. Às vezes acreditamos em quem não deveríamos acreditar. Às vezes tomamos uma decisão por ingenuidade, achando que essa decisão vai funcionar, sem que antes sopesemos os prós e os contras. Então, quando o texto diz para dar ao simples a prudência, refere-se a não agir com ingenuidade. É mostrar que prudência não é privilégio de pessoas naturalmente inteligentes, porque muitos inteligentes não são prudentes. E também para mostrar que a prudência pode ser aprendida. Por isso o texto diz, para dar aos simples prudência. Então, o simples precisa aprender a perceber o que não percebe. Dizem as boas línguas que a verdade está nos detalhes e não naquilo que é aparente. Dizem as boas línguas que a verdade está por trás das cortinas e não no palco. Dizem as boas línguas que a verdade não está simplesmente numa boa reputação, mas está no caráter, está na integridade. Então, prudência é olhar além das aparências, ou, usando uma ilustração contemporânea, é olhar por trás das máscaras. O gesto ficou tão bom, olhar por trás das máscaras. Isso é prudência. Nem tudo que parece bom é bom.
Nem toda oportunidade deve ser aproveitada. Nem toda palavra merece crédito. Estamos vivendo neste período que é o período eleitoral. E vale aqui uma rápida digressão. Nessa época, os candidatos estão em campanha, candidatos aos cargos majoritários, incluindo presidente, governadores, candidatos aos cargos proporcionais, deputados federais, deputados estaduais e também, incluindo dos cargos majoritários, senadores da República. É um período de campanha. E cada um vem com as suas propostas, cada um vem com as suas promessas. E é nesse ponto que eu e você, como eleitores, e que exercemos duas cidadanias, a cidadania do céu e a cidadania da terra. E eu costumo dizer que, como cristãos, precisamos estar com a cabeça no céu e os pés na terra. É nesse ponto que nós precisamos exercer a prudência na hora de fazer as nossas escolhas. Porque existem muitos candidatos que se vendem com uma capa, quando, na verdade, por trás dessa capa, o seu caráter, a sua personalidade, as suas promessas, tudo não faz sentido porque são pessoas desonestas que querem vir para a vida pública em busca de outros interesses. Então, é hora de você ser prudente, já que estamos no período eleitoral. Por isso, essa digressão muito rápida para você analisar bem os seus candidatos e que os seus candidatos sejam aqueles que representem os valores do reino de Deus. Não só valores na área moral, mas valores na área da justiça, valores na área social, valores que entendam o poder como um meio de servir e não de buscar vantagens. Esses são alguns princípios que você pode avaliar. E com isso voltemos então à nossa lição. Prudência é a inteligência aplicada à vida. Antes de perguntar, posso fazer? A pessoa prudente vai perguntar, devo fazer? Quais serão as consequências? E esse é um ponto também muito interessante. Já repeti, e eu repito, irmãos, não é meramente para passar conhecimento nem informação, porque eu preciso aprender. Às vezes eu falo sem pensar. Às vezes só penso nas consequências depois de ter falado. Eu ajo, às vezes, sem pensar. E, às vezes, só penso nas consequências depois de ter agido. Então, eu me uso como exemplo. Devo fazer? Quais serão as consequências? E, com isso, nós entramos no segundo tópico. A prudência, me permita tomar aqui um pouquinho de água. A prudência transforma conhecimento em comportamento. É o verso de número 5 do capítulo 1. Para o sábio, ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos. Em outras palavras, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Verso de número 5.
crescer em conhecimento é também fazer com que esse conhecimento se transforme em comportamento. Então, nós temos aqui uma diferença entre saber, entre conhecer e entre saber viver, que tem a ver com comportamento. A informação diz: isto é perigoso. A prudência responde: então, se é perigoso, vou me afastar. Por que os pais têm que cuidar das crianças, muitas vezes impor limites, tomá-las pelas mãos? Inclusive hoje, pais, não larguem seus filhos nas calçadas, sozinhos, mas pegue-os pelas mãos, porque crianças não têm noção de perigo. Crianças não têm noção, quando pegam uma lata onde há veneno, elas não têm noção que é uma lata com veneno. Mas adultos, quando adquirem conhecimento, eles agem com prudência e quando vê algo perigoso, a prudência diz: então vou me afastar. Você olha, por exemplo, para uma floresta, árvores frutíferas. Existem árvores em que as frutas são saudáveis e existem árvores em que as frutas são venenosas. Se você não tem conhecimento, você pode ter sérios problemas e comer frutas venenosas e acabar com a sua vida. A prudência exige alguns passos. Primeiro, ouvir, aprender, ponderar, avaliar e decidir. Veja que a decisão é o último passo, não é o primeiro. Último passo. Vou repetir pela ordem. Primeiro, ouvir. Segundo, aprender. Terceiro, ponderar. Quarto, avaliar. E, por último, decidir. Quem não aprende com a sabedoria, frequentemente aprende com as consequências. E aqui é extremamente dramático. A pior coisa é aprender com os erros. Você erra e com os erros você aprende. Mas eu lamento dizer que tem muitos que nem com os erros aprendem. Continuam a repetir os mesmos erros. Nem com os erros aprendem. Infelizmente. Infelizmente, muitos não aprendem nem com os erros. Terceiro tópico. A prudência protege contra as seduções. Provérbios 7 e verso 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Então, o texto insiste na tese de guardar. Guardar. Salmo 119 e verso 11. Escondi a tua palavra. Esse escondi não é pegar a palavra e esconder bem guardada dentro de uma cristaleira, dentro do guarda-roupa, dentro do criado mudo ou dentro da gaveta da sua mesa de escritório. Não é nesse sentido. Esconder é no sentido de mantê-la guardada no coração, que é o centro das nossas vontades, é o centro de onde procedem os nossos sentimentos. Então, a prudência não espera a tentação chegar para então decidir o que fazer. Ela já estabelece os seus próprios limites.
Um princípio importante: quem decide seus limites antes da tentação chegar terá mais condições de resistir quando a tentação, chegar. Então, o capítulo 7 mostra alguém que se aproxima gradualmente do perigo. Ele não cai de uma vez, mas vai se aproximando. E à medida em que vai se aproximando, logo, logo ocorrem as quedas, e as quedas geralmente ocorrem de forma gradual e começam antes do pecado visível. Começam quando deixamos de guardar o coração. Guarda o coração. Ensina aos teus alunos, na tua classe, a guardarem o coração, a preservarem o coração e a guardarem a palavra no coração. E com isso entramos no quarto tópico. A prudência transforma a sabedoria a prudência transforma a sabedoria em algo pessoal. Provérbios 7:4. Diz a sabedoria: tu és minha irmã. E a prudência chama tua parenta. O que é isso senão algo pessoal? Uma imagem extraordinária. Uma imagem que fala de uma simbiose perfeita, usando o parentesco, inclusive a figura de uma irmã, para mostrar a importância que a prudência dá à sabedoria. Então, a sabedoria não deve ser uma informação distante, mas uma companheira de vida. O sábio estabelece intimidade com a sabedoria, e isso significa, já falamos lá atrás, mas agora de uma forma um pouco mais ampla, pensar antes de agir, ouvir conselhos, controlar impulsos. Isso tem a ver com temperamento. Há pessoas que são muito impulsivas. Os impulsivos comem além da conta. Os impulsivos não controlam o seu humor. Os impulsivos se iram com facilidade. Os impulsivos são generosos, mas não é no sentido bíblico da generosidade, mas é no sentido de serem perdulários, gastam o que não têm e o que não podem. Os impulsivos não sabem avaliar bem as pessoas e as circunstâncias, e geralmente os impulsivos se deixam governar pelas emoções. Mas o prudente pensa antes, ouve conselhos, controla os impulsos, avalia as pessoas e circunstâncias e não se deixa governar pelas emoções. A prudência não elimina os riscos. Claro, temos os riscos, mas ela reduz a exposição desnecessária aos riscos. Se você sabe que não deve aproximar-se do abismo, por que é que você vai arriscar-se a chegar à beira, correndo o risco de cair? Essa é a ideia. A prudência não elimina os riscos da vida. Riscos corremos. Risco corremos até por causa dos imprudentes. Risco corremos até por causa dos negligentes. Riscos corremos por aqueles que não cumprem os princípios da prudência ensinados em Provérbios. Então, entramos no ponto de número 5. A prudência reconhece aquilo que é essencial. Capítulo 8 e o verso de número 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração.
A sabedoria personificada chama os simples a abandonar a ingenuidade. Há uma diferença entre simplicidade, ou seja, não perceber o perigo, e aqui volto ao que disse no início, não é simplicidade no sentido de despojamento, mas é simplicidade no sentido de ingenuidade. Então há uma diferença entre simplicidade, não perceber o perigo, e prudência, perceber o perigo e agir adequadamente. E Jesus resumiu muito bem esse princípio em Mateus capítulo 10 e verso 16. Sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. O cristão não deve ser ingênuo, mas também não deve ser malicioso. Prudência é discernimento sem malícia. Já estamos caminhando para o final, estamos entrando no 6º tópico, que é o verso de número 12 do capítulo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Ou, numa tradução atualizada, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Aqui encontramos o fundamento da verdadeira prudência. Ela não é simplesmente esperteza, ela não é astúcia. O que é astúcia? Astúcia é você fazer uma coisa que tenha um duplo sentido. E se as pessoas entendem de outra forma, aí você diz, não, eu não quis dizer isso, eu quis dizer aquilo. Isso é astúcia. A verdadeira prudência não é simplesmente cautela humana. A verdadeira prudência não é capacidade de manipular situações. Prudência bíblica está associada à sabedoria de Deus. Há uma diferença entre esperteza e prudência. Eu disse agora há pouco sobre a época eleitoral que estamos vivendo. E esse ponto aqui aplica-se muito bem a esta época. A esperteza pergunta, como posso me beneficiar? A prudência pergunta, o que é correto diante de Deus? Simples. Ponha isso como um delineamento para a sua decisão eleitoral quando for votar no mês de outubro, no primeiro domingo do mês de outubro. Esperteza pergunta, como posso me beneficiar? Prudência pergunta, o que é correto diante de Deus? A verdadeira prudência não apenas protege a nossa vida, mas a verdadeira prudência protege o nosso caráter. Então, Provérbios apresenta a prudência como uma virtude que precisa ser aprendida, cultivada e praticada. A prudência ajuda a discernir, a prudência ajuda a avaliar, a prudência ajuda a resistir, a prudência ajuda a decidir e a prudência ajuda a perseverar. Mas convém fazer aqui uma ressalva. Prudência não é medo de viver. Não é você ficar com medo de sair, de fazer as coisas, viver inseguro. Não, absolutamente. Prudência é a sabedoria para saber como viver. É um conceito que vale a pena repetir. Prudência é a sabedoria para saber como viver. E com este ponto, estamos chegando ao final dos subsídios da lição de número 9, que teve por título A Prudência, uma virtude que guarda a vida. E na próxima semana
se o Senhor permitir, estaremos de volta com a lição de número 10, que também trata de um tema sumamente importante: o poder das palavras, a responsabilidade do que dizemos. Mas esse assunto fica para a próxima semana e eu aguardo você. Até lá, se Deus quiser.